Romanos 13, versos 1 a 7, ainda na sequência de pregações no mesmo texto. Lembrando, nós abrimos essa sequência com um panorama do texto como um todo, do verso 1 ao verso 7, uma exposição geral do que o texto fala. Logo em seguida, aprendemos um pouco sobre a origem do Estado e as implicações na vida prática de cada um de nós. Depois, na semana passada, ouvimos sobre os 3 poderes que Deus deu ao Estado, e o primeiro poder deles sendo o poder de ministro de Deus. Hoje veremos o segundo poder que Deus concede ao Estado, que é o poder da espada, e no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, ouviremos uma exposição sobre o terceiro poder dado ao Estado, que é o poder de cobrar impostos. Até onde vai o poder de cobrar impostos? Que tipo de impostos nós podemos ser cobrados? Quais os impostos são injustos? E como nós devemos lidar com tudo isso? Entendo eu que são temas extremamente importantes para a vida prática do crente, mexem com o nosso dia a dia, são pouco explorados, especialmente nas pregações. Então, por isso, essa parada no texto, que é um texto importante, emblemático na palavra de Deus, e espero que com isso os irmãos saiam daqui mais conscientes das nossas responsabilidades e que possam ouvir também um pouco do Evangelho em cada uma dessas paradas em Romanos 13, versos 1 a 7. Ouçamos a voz do nosso Deus, que diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nós vamos nos fixar mais no verso 4, que diz assim: porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Esse é o poder que nós vamos aprender hoje, segundo a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Graças damos, ó Deus, pela tua misericórdia e graça derramada em nossas vidas. Senhor, este é um tema difícil, porque não é um tema que seja muito abordado nas nossas vidas, dado que o Estado brasileiro não cumpre a tua lei neste ponto. E o que nós queremos aqui, em primeiro lugar, é saber a tua vontade, Senhor Deus, nos desfazendo dos nossos próprios conceitos e preconceitos e inclinando a nossa mente e o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor fale e nos ensine. E assim nós possamos aprender do Senhor. E vemos também como Cristo está sendo revelado aqui no texto e neste poder de espada que o Senhor deu ao Estado. Edifica-nos, transforma-nos, Senhor Deus, abençoa o teu povo, muda a nossa nação por meio da pregação do teu santo evangelho. É isso que nós te pedimos, no poder e pela obra de Cristo nosso Senhor, o Senhor do Estado. Amém. Os números de homicídio no Brasil, eles não nos deixam mentir que nós moramos num país extremamente violento. Para vocês terem uma ideia, no auge dos assassinatos no Brasil, que aconteceu ali no ano de 2007, pelo menos na série histórica que conta todos os anos quantas pessoas morreram de morte violenta, nós chegamos ao número de 63.788 pessoas mortas em um só ano de maneira violenta no nosso país. Isso é mais do que muitas guerras ao redor do mundo. É verdade que de 2007 para cá o número vem caindo sistematicamente através de vários governos. No governo Temer caiu, no governo Bolsonaro caiu e agora também caiu no primeiro ano do governo do PT. Isso não se dá por uma ação direta do governo, né? Saímos de 63
23.788 e chegamos aos 39.500 no ano passado. Mas há algumas pessoas que entendem mais da área e fazem uma avaliação que faz sentido, né, tirando um trabalho sistemático do governo, até porque não há. O que nós entendemos é que o próprio país, pela a mudança na pirâmide social, nós temos hoje muito menos jovens do que tínhamos antes, ou seja, o número de jovens diminuiu, consequentemente, o número de pessoas mortas tem relação com a idade, consequentemente, esse número acaba diminuindo, o número absoluto, mas provavelmente o número relativo aos jovens que nós temos hoje talvez esteja aumentando. O nosso país, ele aboliu a pena de morte ainda no final ali do Império, 1876. Né, quando a República foi instalada, ela prosseguiu com a abolição da pena de morte, e de lá para cá os números só aumentaram, vieram diminuir agora há pouco, mas se comparar o que se tinha antes com o que se tem agora, é algo impressionante. Depois da abolição da pena de morte, o país cada vez está pior. Para vocês terem uma ideia, a taxa de mortalidade no mundo por mortes violentas é de 5,8 por cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 23,6 mortes por cada 100 mil habitantes. Campina Grande tem 23,4, está um pouquinho abaixo da média histórica do nosso país, mas ainda muito acima do máximo que a Organização Mundial de Saúde diz que é o aceitável, seriam 10 pessoas mortas a cada 100 habitantes. Nós temos 23,6 no Brasil, 23,4 aqui na nossa cidade. Nós, de fato, vivemos num país extremamente violento, onde andar pela rua é algo muito perigoso. Os Estados Unidos, que tem uma herança diferente da nossa, né, uma herança cristã, puritana, em que alguns estados ainda permanecem com a pena capital, né, de maneira muito discreta, quase que não se vê mais isso hoje em dia, mas a Suprema Corte, depois que veio a declarar que a pena de morte era algo inconstitucional, dentro de um dos estados dos Estados Unidos, esse estado, e acabou que a própria nação começou a experimentar um caos no ponto de vista da violência. O número de assaltos, de homicídios, de furtos disparou nos Estados Unidos desde que a pena de morte foi retirada. E isso por um motivo. Se não há temor, não há por que deixar de cometer crime. E não é à toa que Romanos 13, verso 4, traz um símbolo do Estado. O símbolo que Deus deu ao Estado é a espada. Perceba que para cada autoridade que o Senhor constituiu, Ele dá um instrumento para coerção. Para os pais, segundo o livro de Provérbios, o Senhor deu a vara. A forma do pai e da mãe exercerem a autoridade com os filhos é, primeiro, a forma verbal. Nós devemos instruir os nossos filhos na palavra do Senhor, mas a maneira de corrigi-los não é pela palavra simplesmente, mas é com o uso da vara, para que temam o Senhor. Na igreja, o Senhor deu as chaves. As chaves estão com os presbíteros da igreja. Eles podem abrir e fechar o reino dos céus e, por exemplo, impedir que algum dos irmãos tenham acesso à ceia do Senhor, para que vocês possam temer a Deus e a autoridade de Deus. O Senhor concedeu aos presbíteros da igreja este poder coercitivo, assim como deu também aos nossos pais em casa. E não seria diferente no Estado. O Estado, o Senhor deu a espada. Perceba que na igreja, o Senhor deu, dentre todas os instrumentos de coerção, a forma aparentemente, pelo menos do ponto de vista simbólico, mais branda. Por um motivo. Nós vamos ver daqui a pouco. A igreja, ela tem um objetivo na disciplina, que é um objetivo de misericórdia, de transformação. Porque o ato coercitivo dos presbíteros da igreja tem como finalidade a mudança por meio do evangelho. Os pais na nossa casa usam a vara com o objetivo de coercitivamente nos apresentar também o evangelho. Mas o Estado não tem este objetivo. O objetivo do Estado, ao utilizar a espada,
é simplesmente coibir o mal, punir aquele que faz o que é errado. E isto ele faz com um instrumento mortífero. A espada que está sendo citada aqui não é para um uso brando, não é para simplesmente apresentar o que o Estado pode fazer, mas para ser utilizada caso seja necessário. John Morecraft diz o seguinte: uma espada de metal não é usada para passar pão ou manteiga num pão. A espada representa o uso pelo Estado de força legal e, quando necessário, de força mortífera para desempenhar sua função definida por Deus. Então, o poder da espada é para, de maneira coercitiva, demonstrar o poder de Deus. Então, quando o Estado usa a espada, está usando o poder de Deus. Os irmãos percebem que, mesmo tendo armas extremamente modernas, como as nossas forças de segurança têm hoje, em toda solenidade que traz um caráter mais formal, por exemplo, na passagem de um comandante para outro comandante, a arma que é utilizada ainda é a espada. Eles têm fuzis, eles têm metralhadoras, mas na forma solene de demonstrar a força do Estado, a espada sempre está presente. E nos símbolos, nos brasões do Estado, sempre a espada está presente. Aquilo ali que vocês veem ainda é uma herança deixada pela Escritura Sagrada. Sempre que você perceber um símbolo do Estado trazendo a espada, é uma memória, é trazendo à nossa memória Romanos 13, verso 4. Infelizmente, eles usam o símbolo, mas não usam a força. Eles têm o símbolo da espada, mas não usam mais a espada como deveriam. Mas logo de cara é possível que os irmãos comecem a ter, por conta dos nossos preconceitos, né, por conta daquilo que fomos, ou da forma como fomos educados, olhar para isso, né, do poder da espada como poder de pena de morte, de execução sumária da vida humana. Alguém dizer, mas, pastor, não seria melhor que o Estado, não, ao invés de usar a espada, utilizasse de um meio que fosse coercitivo, mas que desse a oportunidade da pessoa mudar? Veja, a espada ela não tem o objetivo da conversão. O Estado não tem como missão converter ninguém. Esse é o trabalho que a igreja faz por meio da pregação da palavra. É interessante, inclusive, que quando aquele que está já condenado no corredor da morte, ele é réu que passou por um juízo, que foi condenado e já está esperando a sua pena ser executada, no dia em que vai ser executada, ele tem a oportunidade de receber a visita de um pastor. Num estado como o estado americano, você tem a oportunidade de receber um pastor. Pois bem, ali o Estado está cumprindo a sua missão, que é matar. Mas não sem dar antes a oportunidade da pessoa se arrepender. Então não é para fazer extremunção, coisa dessa natureza. É para dar à pessoa a oportunidade dele se arrepender e dele receber uma palavra de esperança. Alguém que esteja condenado à pena de morte, ele tem a possibilidade de se arrepender, pedir perdão ao Senhor e ir para o céu. Mas isso não dá autorização ao Estado de isentá-lo da pena que ele precisa receber. Porque se o Estado isenta o criminoso, que é réu de um crime, para a pena capital, se o Estado fizer isso, ele está passando do limite da sua autoridade. Deus não deu autoridade ao Estado para isentá-lo da consequência do seu crime. Outros vão dizer o seguinte, né, as objeções que começam a surgir, mas veja, nem nos Estados Unidos, no auge da execução da pena de morte, nunca se acabou o crime lá. Verdade. E o crime não se acabou, e mesmo assim a pena de morte continuava, pelo mesmo motivo que nós devemos usar casacos no inverno. Nós não usamos os casacos no inverno para acabar com o inverno. Nós usamos os casacos no inverno para nos proteger do frio. É para isso que existem os casacos.
Assim como a arma que Deus deixou ao Estado, a espada, deve ser usada não para acabar o crime, não para acabar o pecado, mas para punir o pecador. É para isso que serve a espada. Então não nos atentemos a esse tipo de objeção que muitas vezes é lançada. Primeiro, o Estado não tem a espada para ser um agente de Deus na expansão do reino. Vai lá e prega para o sujeito, se ele se converter, então ele está isento da disciplina. Não. Ele se converteu, graças a Deus, mais uma pessoa no céu. E vai ser adiantada a ida dele para o céu. Ele vai ser executado e vai reinar com o Senhor na vida eterna. O Estado também não tem como propósito resolver o problema da criminalidade e do pecado, mas ele vai punir cada um de acordo com o seu próprio crime. Então, qual é o propósito verdadeiro do uso da espada, já que não é para a expansão do reino, nem para acabar com o crime? Em primeiro lugar, Deus deu ao Estado uma missão e ele precisa capacitá-lo para que a missão seja cumprida. Não seria justo que o Estado tivesse essa missão gloriosa de defender a autoridade de Deus, mas não tivesse os meios corretos para isso. Então, primeiro, o propósito da espada é capacitar o Estado a proteger os benfeitores dos malfeitores. Se há de fornecer essa proteção, o Estado precisa ter força superior à do malfeitor. Não pode ter igualdade de força. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos uma blitz da Polícia Militar, eles dificilmente vão estar com um carro só. Olha, blitz que só tem uma moto, duas motos, pode ter certeza, o comandante não está sabendo. É uma blitz aí meio fajuta. Dificilmente o comandante está sabendo. Porque quando é uma ação planejada do Estado, eles vão sempre em número superior. É por isso que as blitz têm 10 carros, 50 homens, para parar meia dúzia de pessoas. É o Estado demonstrando o seu poder. Veja, se eles usam isso para uma coisa errada, é outra história. Mas o princípio é correto. O Estado sempre tem que apresentar um poderio superior ao poder do cidadão comum, para que haja inclusive o temor do malfeitor. Lembrando, se você faz aquilo que é bom, não deve temer o poder do Estado. Pode ter 50 viaturas da polícia, você vai passar e não vai acontecer nada se eles estiverem fazendo o trabalho deles corretamente. Então, o primeiro propósito é capacitar o Estado para defender o que é justo. Em segundo lugar, o Estado precisa desencorajar o malfeitor. O poder da espada é para despertar terror no coração dos que, ao menos, projetem quebrar a lei. Então, o sujeito, às vezes ele estava pensando em fazer um assalto, mas passa uma viatura. Veja, as viaturas da Polícia Militar, elas têm uma característica. Elas são bem espalhafatosas, né? Geralmente são assim. São muitas cores, uma Polícia Militar do tamanho do mundo, e eles sempre estão com o giroflex ligado. Para quê? Para intimidar, para demonstrar presença. Muitas vezes o assalto ele é coibido, o crime ele é coibido pela simples presença do Estado. Em algumas avenidas da nossa cidade, o comando da Polícia Militar colocou viaturas paradas em horários estratégicos. E eles sempre estão lá com o giroflex ligado, às vezes até com o farol ligado, para que todo mundo que passe por ali sinta a presença do Estado. Então, este trabalho de ostensividade, especialmente da Polícia Militar, é um trabalho que está cumprindo um princípio da existência do Estado e do uso do poder da espada que Deus deu ao Estado. Quando o Estado não mais desperta terror no coração dos malfeitores, o governo civil não tem mais capacidade de proteger os seus cidadãos que guardam a lei dos que os prejudicariam. Então, em segundo lugar, o propósito do Estado, segundo a palavra de Deus, em utilizar a espada é para desencorajar o malfeitor. Em terceiro lugar, para demonstrar que o crime não compensa e reparar a vítima. O poder da espada é para ser usado com o propósito de administrar a justiça de Deus, a assegurar que a ordem de Deus seja mantida e que a reparação seja feita sempre que a lei de Deus for violada. Quando crimes são cometidos contra a lei de Deus, a reparação tem que ser feita a Deus,
a sociedade e a vítima do crime, para que a paz e a ordem continuem. A função do Estado é punir os erros cometidos e corrigi-los. Só existe reparação verdadeira quando o malfeitor recebe a pena correspondente ao crime. Então veja só, no Estado brasileiro você rouba, você é pego em flagrante delito, você é levado para o cárcere, no outro dia você passa por uma audiência de custódia e talvez você fique preso. Muito difícil, por um furto é muito difícil, mas talvez você fique preso. Em estando preso, você vai esperar o seu julgamento. No dia do julgamento, o máximo que pode acontecer é você pegar alguns anos ali de prisão. Se você for réu primário, tiver bons antecedentes, tiver emprego, tudo isso vai amenizar a tua situação. Mas o máximo que pode acontecer é você ficar preso. Aí a pergunta é, e a situação da vítima? Você roubou o celular dela. Ela comprou um celular em 10 parcelas, estava pagando a segunda. O celular era um instrumento de trabalho. O que é que vai mudar na minha vida o sujeito estar preso? Absolutamente nada. Então, o sentimento de injustiça é muito grande. Porque você roubou e agora, o que é pior, eu vou pagar as despesas para que o sujeito fique na cadeia. Eu perdi o celular, eu vou pagar as outras 8 parcelas, eu ainda tenho que conseguir um outro celular para trabalhar. E, por fim, o sujeito que foi preso, eu terei que mantê-lo por anos naquele lugar. Existe uma situação, né, que foi narrada aqui pelo autor, em uma grande cidade dos Estados Unidos. Uma filha do pastor, ela foi estuprada e foi morta. O assassino foi pego, ele foi preso, foi julgado, condenado à prisão perpétua. Porque aquele estado já aboliu a pena de morte. Aí a questão é, a partir de agora, o pai daquela moça, o pastor da igreja, além de ter que lidar com toda a circunstância na sua casa, na perda de uma filha, imagina como é que ficou a esposa dele, imagina como é que ficaram os outros filhos, como é que ficou o coração dele. Ele vai trabalhar o resto da vida para manter aquele sujeito preso. E os outros filhos e os netos talvez ainda tenham que trabalhar para sustentar aquele criminoso que matou a filha dele e que está agora comendo e dormindo, fruto do trabalho do homem que foi desfavorecido. O que é que o Estado deveria ter feito? Cumprido o seu papel sem misericórdia. Deveria ter pego, julgado e condenado. E por que a condenação deveria ser a pena de morte? Porque, segundo Gênesis 9, verso 6, aquele que tira a vida do homem, como nós já vimos aqui, pela vida do homem terá a sua tirada. Porque o homem é a imagem e semelhança do Criador. O assassinato não é simplesmente uma rebelião contra a lei dos homens, é muito mais do que isso. O assassinato é um assinte contra o poder e a glória de Deus. É como se um homem estivesse se levantando contra o próprio Criador, que deu a vida ao seu semelhante, e retirando a vida, tirando ali a imagem e semelhança do nosso Deus. Em nossa cultura, não é a vítima que é protegida e objeto de piedade, mas sim o criminoso. Por essa razão, a Bíblia instrui o sistema judiciário a não mostrar misericórdia para com o criminoso. O Estado não tem a opção de perdoá-lo pelos crimes cometidos. O criminoso precisa receber a punição que merece se a justiça há de ser feita. Por quê? Porque mostrar misericórdia para com o criminoso é não mostrar misericórdia pela vítima. Mostrar misericórdia com o criminoso é não ter misericórdia com a vítima. Não se sinta melhor, bonzinho, porque você tem dificuldade com a pena de morte.
Isto é perversidade do teu coração. Porque Deus, que é santíssimo, que é misericordioso, verdadeiramente, Ele instituiu a pena de morte. Então, nenhum de nós é mais misericordioso, é mais santo e mais sábio do que o próprio Deus. Quando esse sentimento estiver no teu coração, lute contra isso. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque se eu penso assim, eu estou deixando de desejar a justiça para querer a injustiça, deixando de ficar do lado certo para ficar do lado errado, chamando o mal de bom e o bom de mal. Então, como é que é possível melhorar uma sociedade violenta como a nossa? Nós tivemos até agora o panorama geral do que é o Brasil, de como nosso sistema judiciário é contrário à palavra de Deus, mas nós precisamos partir então para a solução. Qual é a solução verdadeira para um Estado violento como o nosso? Em primeiro lugar, nós precisamos do autogoverno. Cada um precisa fazer a sua parte para que o país mude. Para que o governo civil trabalhe eficazmente, o indivíduo deve agir de maneira apropriada. O indivíduo precisa praticar o autogoverno e a autodisciplina sob a palavra de Deus. Precisa haver amor verdadeiro pelo próximo, que nos mova a cuidar do seu bem-estar e da sua proteção. O que isso quer dizer? Se vemos uma pessoa mais fraca sendo atacada ou maltratada, não devemos fechar os nossos olhos e seguir nosso caminho. Devemos socorrê-la. A Bíblia nos ensina que se podemos deter a prática de um crime e não fazemos nada, nós nos tornamos cúmplices desse crime. Como é que se dá o autogoverno? Primeiro, eu não vou atentar contra a vida do meu próximo. Eu não vou fazer o mal contra ele. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter um governo sobre mim mesmo. Mas o autogoverno, que tem uma expressão, inclusive, nos dons do Espírito, preste muito bem atenção. Um dos dons do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio depende do autogoverno. Você precisa, primeiro, se governar para, então, exercer o domínio próprio. E, geralmente, as pessoas acham que o domínio próprio ele é exercido de uma forma covarde. O que é domínio próprio no senso comum? Todos estão fazendo o que é errado, eu fico na minha, porque eu tenho um domínio próprio. As pessoas fazem mal a mim e as pessoas que estão ao meu redor, e eu não faço nada porque eu sou uma pessoa que exerço domínio próprio. Isto não é domínio próprio. Domínio próprio, autogoverno, é saber a hora em que eu devo me calar e a hora que eu devo falar. A hora que eu devo agir com brandura e a hora que eu devo agir com violência. A hora que eu devo falar baixo e a hora que eu devo falar alto. Porque se eu não sei destas coisas, eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho autogoverno. Se o tempo todo eu falo no mesmo tom, mesmo diante da injustiça, eu sou uma pessoa injusta. Eu estou cometendo o pecado de ser cúmplice do crime alheio. Isso é um absurdo, irmãos. Os crentes se tornaram cúmplices dos crimes dos ímpios. Porque simplesmente a gente acha que domínio próprio é ficar calado com o erro. Está uma pessoa matando a outra, uma pessoa injustiçando a outra, uma acusando a outra do que ela não fez. A coitada está tentando se defender. Eu tenho a oportunidade de defender, mas eu fico calado. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio. O outro vem gritar comigo de maneira injusta e porque eu exerço o domínio próprio eu fico calado. Mas o que loucura é essa, irmãos? De onde é que nós tiramos isso? Porque da Bíblia não foi. O verdadeiro domínio próprio, o autogoverno, é a capacidade que eu tenho de, com discernimento dado pelo Espírito, agir e reagir em conformidade com a necessidade de cada circunstância. Isto é o exercício do domínio próprio. Com isso, nós damos o primeiro passo para a mudança da nossa sociedade. Em segundo lugar, depois do indivíduo mudar, nós temos a mudança no governo da família. A família tem um papel central em refrear o crime e a desobediência às leis numa sociedade.
À medida que os pais começam a entender suas responsabilidades uns para com os outros e para com os seus filhos, a praticar mais fielmente a disciplina familiar e criar seus filhos como filhos do pacto na disciplina e na admoestação do Senhor, mais prontamente o crime diminuirá numa comunidade. À medida que os pais educam seus filhos em escolas cristãs, em vez de jogá-los em escolas humanistas, sustentadas pelo Estado, repletas de crimes e cheias de drogas, o crime diminuirá. Todo criminoso que hoje executa alguém no Brasil, um dia já foi uma criança. E aí o Estado quer promover uma redenção para essas crianças. Eles dizem, não se preocupe que nós vamos promover a mudança da futura geração. Nós vamos fazer esportes. Aí vai lá e constrói uma quadra. Aí parte do dinheiro eles já pegam ali durante a construção. Nós vamos agora construir uma sede social para esta comunidade e para que futuramente eles não se tornem ladrões, eles vão trabalhar com garrafa PET. Aí é o final da linha, né? Eles acham que você fazer instrumento com garrafa PET, de você fazer uma batucada no meio da favela, vai mudar o futuro de uma criança. E evidentemente não vai. Isso é ridículo, irmãos. O trabalho da mudança da vida de uma criança passa inevitavelmente pelo trabalho dos pais. Agora, enquanto nós não estivermos preocupados verdadeiramente com a educação dos nossos filhos, e preocupados a ponto de estarmos dispostos a praticar fielmente a disciplina familiar. Não ter pena, mas ter misericórdia dos nossos filhos. Enquanto não tivermos este real compromisso, não haverá mudança no Brasil. Não adianta simplesmente achar que a pena de morte vai resolver. Nós começamos aqui a exposição ouvindo o contrário. A pena de morte não é para resolver o problema, é para refreá-lo. O que vai mudar é se eu tiver autogoverno e se eu começar a governar verdadeiramente a minha casa. Em primeiro lugar, estando disposto, comprometido como pai e como mãe, a exercer fielmente a disciplina dos nossos filhos. E não só isso, se nós estamos verdadeiramente preocupados com a educação dos nossos filhos, nós iremos buscar colocá-los em escolas que são verdadeiramente cristãs. E veja, essas palavras aqui que eu li não são minhas, são do pastor John Brocraft. A escola cristã, juntamente com o trabalho dos pais, é um meio para preparar os filhos para uma sociedade transformada. Agora você coloca o seu filho, você joga o seu filho numa escola humanista, marxista, onde o professor é um maconheiro, muitas vezes está ali simplesmente para militar contra a família, e você espera que a próxima geração seja diferente, não será. Não tem governo que resolva isso. Não tem governo. Eu me lembro de um caso aqui, irmãos, eu estou falando isso porque eu estou lembrando agora de um caso em que uma família, uma grande família que era da nossa igreja, depois se transferiu daqui, passou por uma situação difícil com um dos seus filhos. Era uma criança ainda, ali por volta de 10, 11 anos. Estava na escola, o pai já não sabia mais o que fazer. O pai me procurou e disse, pastor, o meu filho está irreconhecível. Ele agora não quer mais ir para a igreja. Ele diz que não crê mais no Deus da nossa casa. Ele não quer mais ler a Bíblia. Ele não quer me ouvir. Eu queria que o senhor fosse lá. E eu fui na casa desse irmão que estava desesperado para conversar com essa criança. E sabe quem estava colocando a abobrinha na cabeça dele? O professor de história da escola que o pai colocou o seu filho, achando que o seu filho teria educação. E ele, durante a discussão lá que nós tivemos, eu disse, você prefere ouvir este teu professorzinho, maconheiro, sem vergonha, que nem mulher tem, eu não sabia disso, que provavelmente nem esposa tem, e deixar de ouvir o teu pai, que é um homem de bem?
Ele disse: como é que o senhor sabe que ele usa drogas? Eu digo: porque o que ele está fazendo é coisa de gente que não tem vergonha na cara. Estava destruindo a vida de um jovem de 11 anos, que estava seguindo um professor, que deveria ser o mestre da vida dele, que deveria ser alguém que estimulasse ele a uma vida santa, uma vida de bom caráter, uma vida que trouxesse uma verdadeira transformação pela educação. Não, aquele homem com a vida destruída, já havia deixado a sua esposa, não cuidava dos filhos, usava drogas, era esta pessoa que estava ensinando um filho de um membro da nossa igreja. Naquela época nós não tínhamos ainda, irmãos, a possibilidade de trazê-lo para a escola, porque a escola não existia ainda. Você imagina que loucura isso? Que absurdo nós estamos vivendo. Pois tenha cuidado com a escola dos seus filhos. Tenha cuidado com o que os seus filhos têm ouvido dos seus professores. Em primeiro lugar, o autogoverno. Em segundo lugar, o governo da família. E em terceiro lugar, o governo da igreja. São instrumentos de Deus para a transformação da nossa sociedade. A igreja também está diretamente envolvida no refreamento da desordem numa sociedade. Refreia a desordem e a desobediência às leis pela disciplina eclesiástica. Quanto mais guarda seus membros, pratica a disciplina eclesiástica com amor, prega e ensina toda a palavra de Deus e observa os sacramentos, mais eficaz em refrear o crime a igreja de Jesus Cristo será. Quanto mais fiel e eficaz a igreja se tornar no uso das chaves do reino, mais eficaz o Estado se tornará pelo poder da espada. Uma cidade, um país em que a igreja é firme na pregação, muito provavelmente terá um Estado mais firme, porque a influência da igreja é muito grande, irmãos. O problema é que nós deixamos o Estado nos influenciar, deixamos o mundo dizer como nós devemos pensar, e pela carência, triste dizer isso, mas por uma carência afetiva que muitas pessoas na igreja têm, um desejo exacerbado de serem benquistos pelo mundo, nós acabamos cedendo para as pessoas do mundo o modo como nós pensamos. E a igreja, ao invés de disciplinar em amor, com misericórdia, ela simplesmente lançou mão de dizer: não, deixa disso, não precisa disso. A igreja sempre foi e sempre será a consciência do Estado. O Estado precisa ouvir o que a igreja tem a dizer, porque a igreja é o ministro de Deus da misericórdia e o Estado é o ministro de Deus para a punição do mal. Se eles não ouvirem, irmãos, a graça, nós só teremos espada. O problema é que a espada passa a ser só de alguns. Enquanto a igreja está regulando isto, a espada, ela é a espada para todos. Mas quando o Estado toma para si e não escuta a voz profética da igreja, a espada é só para alguns. Veja, no nosso país, é difícil ou não é difícil ter arma um cidadão comum? É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Um cidadão comum, não só pelos trâmites legais, mas pelo próprio preço da arma. Tenta comprar uma arma. 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Você ainda tem que pagar um outro tanto de dinheiro para documentar a tua arma. No final vai sair ali algo em torno de 10 mil reais. Não é todo mundo que tem. Então, somente os trâmites legais e o valor da arma praticamente impedem de um cidadão comum brasileiro ter acesso a uma arma. O Brasil é um país em que a renda média per capita é de 10 mil dólares por ano. Para você ter uma referência para comparação, os Estados Unidos têm uma renda média per capita anual de 80 mil dólares. É 8 vezes mais do que
o Brasil. E se você for fazer a distribuição de renda, aí você verá que o buraco é mais embaixo, o negócio é mais complicado ainda. Então é praticamente impossível. Mas, além disso, né, você tem toda a dificuldade de demonstrar que você precisa. Agora, isso é o cidadão comum. Se você for rico, ou se você for político, que geralmente é as duas coisas, você tem não só acesso a uma arma, você tem um exército do seu lado. Você tem condição de contratar seguranças armados que vão tomar conta da sua casa, da sua empresa. Você anda num carro blindado com um carro de segurança atrás. Ou seja, armamento é proibido ou não é proibido no Brasil? É proibido para o cidadão comum. Foi elitizado o direito à minha defesa. Só alguns poucos homens na nossa nação têm direito a defender a sua própria casa. A classe média ela se organizou de uma forma tal, construindo os condomínios, que são uma espécie de refúgio para que você possa viver uma vida um pouco mais segura e pagar ali algumas seguranças que vão tomar conta daquele lugar. É a forma que nós conseguimos de nos proteger, não é só do criminoso, não, é do Estado. Mas o cidadão comum brasileiro, a gente fala classe média, né? A classe média parece ser a maioria. Mas a classe mais baixa mesmo do Brasil não tem para onde correr, não. Não tem para onde correr, não tem acesso à própria defesa. Mas a defesa está elitizada na mão de poucos. E o governo civil também é uma arma de Deus para a mudança da sociedade, para que ela seja cada vez menos violenta. De que forma? O governo civil tem a obrigação de fazer a sua parte ao utilizar a espada para assuntos domésticos e internacionais. Primeiro, os assuntos domésticos. Como é que é o uso doméstico da espada? Dentro do país, evidentemente. Quando eu falo doméstico, é dentro do país. A espada inclui a legitimidade da pena de morte. Isso é um pouco controverso, é verdade. Mas o que a Bíblia diz? Deus diz que o Estado deve usar a espada para condenar à morte os cidadãos sob o seu próprio governo, que tenham cometido crimes merecedores de pena de morte. Não é qualquer crime que merece a pena de morte, mas existem os crimes que são merecedores da pena de morte. E por que tem que ser assim? Porque, em primeiro lugar, Deus é santo. Deus instituiu o Estado e deu a ele a espada para resguardar a santidade do próprio Deus. O caráter santo de Deus é a base da pena de morte. O caráter de Deus é de tal natureza santa e justa que incita a repulsa e a intolerância absoluta contra qualquer coisa que se oponha ou contradiga esse caráter. Em primeiro lugar, porque Deus é santo. Segundo, porque é uma ordem do Senhor. Abra comigo, por favor, livro de Números, capítulo 35. Números 35, verso 30. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunha será morto, mas uma só pessoa não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. O assassinato, o derramamento de sangue na terra profana a terra. Você tem noção de quão profana é a terra brasileira, com 63 mil mortos num ano só? E a única forma de a nossa terra não ser mais profanada é se a pena de morte for restaurada à nossa nação.
Deuteronômio 19, verso 18 a 21, vai falar a mesma coisa. Muitos outros textos, eu não vou citar todos aqui, senão nós passaremos do nosso limite de tempo. Mas uma objeção que fazem à pena de morte, como ordem do Senhor, é aquela dicotomia que é feita sempre entre Antigo e Novo Testamento. Pastor, o senhor só está citando textos do Antigo Testamento. Primeiro, o Novo Testamento não revoga a lei. E algumas administrações da lei são mudadas, mas a lei sempre permanece. Segundo lugar, alguns exemplos do Novo Testamento que comprovam que a pena de morte nunca foi um problema, nem para Cristo, nem para os apóstolos. Quando Cristo, nos evangelhos, está diante de Pôncio Pilatos, e é requerido dele uma resposta, o Cristo se cala. Pilatos diz assim: tu não sabes que eu tenho autoridade para te absolver e para te matar? Veja, Cristo poderia, se ele fosse contra a pena de morte, dizer: você não tem esse direito, porque Deus, meu Pai, não lhe deu o direito de matar. Mas ele não diz isso. A resposta de Cristo é: nenhum poder tu terias, se do alto não fosse conferido. O poder de matar estava sim com Pôncio Pilatos, porque o Pai conferiu. Agora, ele tinha autoridade para matar naquela circunstância? Não, porque ele estava matando um homem justo. E Deus nunca permitiu que estado nenhum matasse um justo. Então a injustiça de Pôncio Pilatos não foi a execução da pena de morte, mas a execução de um justo. O apóstolo Paulo, quando esteve diante de autoridades, também foi constrangido a isso. Ele precisou apelar à sua cidadania romana para não ser morto. Então ele não apelou dizendo: eu não devo ser morto porque a pena de morte está errada. Não, mas eu não devo ser morto porque eu mereço um outro julgamento. E neste outro julgamento, o argumento do apóstolo Paulo foi: eu não cometi nenhum crime passível de morte. Percebe? Não é que não exista crime passível de morte, é que eu nunca cometi nenhum crime passível de morte, porque eu estou sendo julgado a pena de morte. Então, a objeção a respeito do Novo Testamento não faz o menor sentido. Não somente o assassinato era punido com a pena capital, mas, segundo a lei de Deus, muitos outros pecados. Nós temos aqui vários textos. Os irmãos que tiverem interesse, eu posso passar, inclusive, essa pregação para os irmãos, para que vocês confiram os textos posteriormente. Mas, por exemplo, a quebra do dia do Senhor. A quebra sistemática do dia do Senhor dá ocasião à pena de morte. As pessoas que faltam de maneira sistemática aos cultos e acham que, não, tudo bem, Deus entende, deveriam visitar estes textos da lei de Deus para saber o quão é perigoso para a sua vida perder um culto de maneira indevida. Era passível de pena de morte. A obstinação das crianças. Crianças, vocês que acham que desobedecer os pais não é nada demais, segundo a lei de Deus, os pais que percebem que os seus filhos são obstinados no pecado, que mesmo diante de todo tipo de disciplina, eles não se submetem, deveriam entregar os seus filhos ao Estado para que fossem mortos em praça pública, é o que está na palavra de Deus. Não é minha preferência, não é o que eu acho, está no texto da palavra de Deus. É assim que o Senhor nos diz. Quebra do dia do Senhor, desobediência sistemática, adultério. O adultério consumado dava ocasião à pena capital. Os irmãos lembram, por exemplo, daquela mulher prostituta que foi levada a Cristo. Cristo não absolveu aquela mulher por conta que ele era contra a pena de morte, mas pelo tipo de julgamento que estava sendo feito com ela. Quem aqui nunca pecou, atire a primeira pedra. O que foi que ele disse? Não atire a primeira pedra. Ele disse: atire a primeira pedra. Ele está, mais uma vez, reafirmando a lei de Moisés. Atire. O problema é que estavam todos cometendo um pecado naquele exato momento. Cadê o homem com que ela adulterou? Porque só ela e não ele também. Cadê o juízo?
Cadê a possibilidade da defesa dela? Não, não tem absolutamente nada. Mas Cristo disse, quem não pecou, atire, é uma ordem, atire a primeira pedra. Por que o Estado deve exercer a pena capital? Em terceiro lugar, porque a vida humana traz a imagem e semelhança do Criador, como eu já tratei aqui. Em terceiro, a sacralidade, a santidade da vida humana e da família é a base da pena de morte. Criminosos capitais devem ser executados pelo Estado por causa da sacralidade da vida humana e da família. Visto que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus, a vida humana é tão sagrada que se alguém assassinar outro, esse assassino que assaltou a imagem de Deus, no homem deve perder a sua própria vida. A preocupação da pena de morte não é a retaliação, não é nem mesmo, em primeiro lugar, a dissuasão. Ela é a pura justiça. Portanto, somente Deus pode definir crimes capitais e Ele o faz claramente na Escritura. Isso é o uso interno, o uso doméstico do Estado com os habitantes do seu próprio território. Agora, o uso internacional. Por que o Estado precisa se preocupar com inimigos externos? Por que tal defesa é necessária? A resposta é óbvia para o cristão. Este mundo no qual vivemos não é perfeito. Não é uma utopia sem pecado e nunca será até que Jesus Cristo retorne à terra. Sempre haverá ameaças à paz e à moralidade num grau ou no outro em determinada intensidade. Portanto, porque vivemos num mundo caído e porque sempre haverá indivíduos, movimentos, instituições e países que procuram causar dano à vida e à propriedade de outras pessoas e nações, sempre haverá necessidade do governo civil defender seus cidadãos com a capacidade militar e estratégias de defesa adequadas. Portanto, qual é a maior ameaça internacional da nossa época? A grande ameaça internacional da nossa época é o comunismo. Um inimigo que precisa ser destruído pelo Estado. A ameaça global do comunismo marxista-leninista. Ele é uma ameaça real às nações com uma herança cristã ou até mesmo semicristã. Sabe por quê? Porque deveríamos considerar o marxismo-leninismo como uma ameaça para nós e a nossa forma de vida. Entender a natureza do marxismo nos ajudará a entender a resposta a essa pergunta. Lenin disse que marxismo é humanismo. O marxismo é o que o humanismo aparenta ser ao conquistar poder militar e político total. O humanismo é a crença de que o homem é Deus, que o homem tem a capacidade de determinar e definir o bem e o mal por si mesmo, sem nenhuma referência a Deus e à Bíblia. O marxismo é a aplicação política disso, usando a estratégia do leninismo, que é o uso do terrorismo para alcançar os objetivos da pessoa. Tem que ser muito ingênuo para achar que um governo comunista, que um governo de esquerda vai buscar a melhoria dos números da violência. Não vai. Porque a violência, o assalto, o assassinato, a devassidão, a prostituição são estratégias revolucionárias da esquerda. É um meio para alcançar o fim. É da natureza da esquerda promover devassidão, assassinato, violência, porque é por meio disto que se estabelece uma revolução. Inicialmente, Marx pensou na revolução do proletariado, ou seja, a partir dos pobres, do trabalhador. Mas desde 1950, na escola de Frankfurt, isso foi completamente desfeito. O pensamento marxista atual é fazer isso por meio de uma revolução cultural, destruindo as bases do cristianismo. Então, o meio para alcançar o fim é a destruição de tudo que a igreja prega e crê. E alguém ainda se diz cristão e vota num candidato de esquerda. Precisa ser disciplinado.
Quem vota em candidato de esquerda está promovendo uma cultura anticristã. E a igreja, para exercer a sua função, dentro desse arcabouço que nós acabamos de entender na Escritura Sagrada, tem que usar a chave do reino para disciplinar quem vota em candidato de esquerda. Porque é votar no inimigo. A igreja não tem autoridade de dizer em quem você vai votar. Não tem autoridade, não tem nem delegação divina, nem humana, para fazer campanha. Nós não fazemos, nunca fizemos aqui. O púlpito não é para isso. Mas eu tenho a obrigação de dizer em quem você, no tipo de candidato que vocês não podem votar. Isso é totalmente contra tudo aquilo que nós pregamos. Quais são, então, os princípios básicos do comunismo que demonstram ser uma ameaça à nossa nação e à nossa igreja? Primeiro, o comunismo busca o poder autoritário. É da natureza do marxismo. Crê que o poder determina o curso da história. Crê que ter o poder produz o correto. E que todo aquele que está no poder determina o que é certo e errado. Não é isso que está acontecendo no Brasil? Quem tem o poder diz o que está certo e o que está errado, e todo mundo cala a boca, baixa a orelhinha e tem que aguentar. Quando vocês verem esses desmandos no Estado brasileiro, lembrem disso aqui. Não é uma coisa que está acontecendo no Brasil, não. Acontece em qualquer lugar onde o comunismo tem vez. Eles tomam o poder e passam a dizer o que é certo e o que é errado. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o marxismo divide o mundo, divide para conquistar. O marxismo acredita que a política mundial deve ser polarizada. O mundo deve ser dividido entre Oriente e Ocidente, entre livre iniciativa e socialismo. Segundo o marxismo, há dois grandes antagonistas nesse mundo, o oprimido e o opressor. O Ocidente cristão capitalista e o comunismo no Oriente cristão, o Oriente não cristão. Por meio de sofrimento, opressão e insatisfação no mundo, procura tirar vantagem da situação, polarizando e causando conflito. Vocês não veem na eleição, não é assim? Preto contra branco, norte contra sul, nordestino contra paulista, alto contra baixo. Eles buscam fazer todo tipo de divisão. Porque ao nos dividir, eles é que ganham a preponderância, o poder é só deles. E o objetivo é ter poder totalitário. O marxismo odeia o cristianismo. O marxismo odeia o que eu estou fazendo aqui agora. Se eles puderem, vão nos calar. Eles odeiam a igreja porque é a última instituição, é a última barreira antes do totalitarismo. Só não tomaram ainda a nossa nação completamente porque ainda existe a igreja. O marxismo acredita que haja uma guerra irreconciliável entre o sistema cristão de vida e o sistema marxista. O marxismo acredita que deve, inevitavelmente, destruir o cristianismo. Veja, não tem conversa. O que eles querem é nos destruir. Pois bem, do nosso lado é a mesma coisa que nós queremos com eles. Nós queremos destruir o comunismo. A verdade, portanto, é que somos inimigos. Porque o que eles pensam, o que eles amam, nós odiamos. E o que eles odeiam, nós amamos. Portanto, nós somos inimigos declarados. E para inimigos declarados só existe um fim. Um vai derrotar o outro. As portas do inferno sempre prevalecerão. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quando a gente acha que a igreja está perdendo, é a primeira frase que está sendo dita pela igreja. As portas do inferno sempre prevalecerão. Mas quando nós reconhecemos o que diz a palavra de Deus, nós repetimos o que Cristo nos ensinou. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. E no final, nós venceremos.
o reino de Deus está se expandindo na terra. Mesmo com todo o marxismo, mesmo com toda a força que eles tomaram do Estado, eles não nos calam. É igreja em todo canto. É plantação de novas igrejas. Jovens que ainda desejam ir para o seminário. Famílias que desejam ter muitos filhos. Uma igreja como a nossa, que aumenta 10% da sua membresia em um ano, somente com filhos. Fora o que nós pregamos para outras pessoas. É escola cristã em todo lugar. Mulheres jovens desejando fazer pedagogia para ensinar não somente os seus filhos, mas ensinar nas escolas cristãs, para evangelizar os filhos. Essa semana foi gloriosa para nós que fazemos aqui a escola e para esta igreja que sempre foi incentivadora dessa escola. Eu ouvi de um professor que esteve em uma reunião de professores, em um evento pedagógico da nossa cidade. Que terminado o evento, havia lá uma roda de professores. E ele escutou o nome da Nox Kids, ele é crente. Ele me contou isso quinta-feira. E ele foi lá e disse, eu ouvi vocês falando aí do Nox Kids, eles começaram a falar mal da escola. E ele perguntou, mas o que é que vocês têm contra eles? Porque aquela escola é contra o progressismo da educação. Louvado seja Deus. Porque aquela escola é contra tudo aquilo que Paulo Freire prega. Louvado seja Deus. Porque aquela escola é confessional e a lei não permite. É mentira, a lei permite sim. Nós temos autorização para funcionamento. Louvado seja o Senhor. E um deles disse, você só está defendendo porque você é crente. Porque você não viu o que nós passamos lá na nossa escola. Chegou um pai, pegou o celular, foi lá na coordenação da escola, abriu o Instagram dessa escola que você está falando aí. E abriu o Instagram com uma criança lendo o Salmo 150. Isso foi recentemente, aí nós colocamos um vídeo das crianças, inclusive da sala dos nossos filhos aqui da igreja. De pé, lendo o Salmo 150, ele disse, eu quero saber porque minha filha tem 6 anos e não sabe nem ler. Porque vocês não ensinam os nossos filhos a lerem a Bíblia aqui. Eu estou pagando caro, meu filho nem ler sabe ainda. Essa escola está não só ensinando a ler, mas ensinando a ter respeito pela palavra de Deus. O inferno treme, meu irmão. Mas a igreja avança. A igreja só não vai vencer, só não vai avançar se nós formos covardes. Porque os meios nós já temos. Os meios o Senhor nos deu. Para finalizarmos, irmãos, existe uma sutileza, uma forma sutil que o comunismo tenta ludibriar até os crentes. E esse formato sutil se chama social-democracia. Tenha cuidado com essa expressão. Por muito tempo, nós votamos num partido social-democrata, que achávamos que era a direita do Brasil. Mas veja só, nós estamos já terminando. Passado o período da Guerra Fria, muitos acham que não há mais comunismo, mas ele nunca esteve tão vivo. Agora as nações mais fortes do ponto de vista cristão cederam ao modelo político fraco e globalista. A social-democracia está disposta a aderir ao ganho de capital por meio da produção de riquezas. Não são contra este ponto do capitalismo, desde que tudo seja feito sob os olhos e mãos atentas do Estado. Nenhuma transação pode ser realizada sem que, de alguma forma, haja participação do Estado, que se coloca como agente da justiça social para os oprimidos. Ele está sempre ali por perto para tirar um pedaço, para dizer, eu preciso ajudar os pobres. Isso é social-democracia. Eles permitem que você produza riqueza para sempre tomar um pedaço para eles. Um exemplo claro disso são os vários países da Europa, como a França, que aderiram a esse modelo perverso de controle estatal. Não confunda a social-democracia com o que a China vive. A China já vive outra situação chamada
ali um controle estatal, né? A república é comunista, mas, ao mesmo tempo, o que você vê é um capitalismo. Ali é o metacapitalismo, já passou do que se concebe tradicionalmente por capitalismo. Existem as trocas de relação de consumo, mas absolutamente nada é feito sem o controle total do Estado. Se não há liberdade, não há um sistema de governo bíblico. Segundo, o Estado deve nos proteger desse e de outros muitos perigos por meio das forças armadas, que devem ser espiritual e militarmente fortes. A Bíblia ensina que a forte defesa de uma nação dissuade a agressão e ajuda a preservar a paz. Uma paz por meio de uma força militar, estratégica e espiritualmente superior. Quanto mais forte espiritual e militarmente for, mais segura será a nação temente a Deus. Aí, palavras minhas agora. O Brasil precisa urgentemente investir nas nossas forças armadas. Nós fomos ao quartel do Exército aqui recentemente com alguns alunos da escola. Verdade, eles são muito organizados, está tudo no seu devido lugar, mas claramente falta muito em termos de estrutura. Falta muito em termos de estrutura. Graças a Deus que não tivemos nenhuma investida dos inimigos, pelo menos declarada, porque se tiver, nós estamos muito mal. O Brasil precisa urgentemente desenvolver um projeto atômico para defender a sua população. Sim, eu estou defendendo que o Brasil precisa ter uma bomba atômica. Não precisa desta bomba para sair arrumando confusão com todo mundo. É para o contrário, para ninguém querer buscar confusão conosco. É para uma precaução. O Estado, se tem o dever de nos proteger, ele tem que ter todos os meios para isso. E o meio de demonstrar força seria ter uma arma que fosse a mais forte de todas. É dever do Estado providenciar isso para nós. Veja, lá em Israel, no Oriente Médio, se Israel não tivesse aquele domo de ferro, né, que foi criado já há alguns anos, quantas famílias não teriam sido mortas com os mísseis que são lançados todos os dias contra a população? E você vê lá, o pessoal está andando, trabalhando, os mísseis tentando alcançar Israel e as pessoas sendo protegidas pelo Estado. Aquilo é uma cena perfeita do que nós estamos dizendo aqui. Não fosse aquilo, muitas famílias teriam sido mortas. É dever do Estado providenciar a nossa segurança. Por fim, é evidente que a nossa maior esperança não está no Estado. A nossa esperança para a mudança do mundo é Cristo. Cristo é o Senhor dos exércitos. Quem não se submeter a Ele, como diz o Salmo 2, será punido por Ele, não só com morte temporal, mas com morte eterna. Por isso, não somente para os criminosos, mas principalmente para os pecadores comuns, a mensagem que nós trazemos essa noite é: arrependam-se dos seus pecados, para não precisar receber punição nem do Estado, nem dos pais, nem da igreja. Porque os que recebem punição temporal, recebem uma dor temporal. Mas se não se arrependerem dos seus pecados, receberão uma dor eterna e uma punição eterna. Receber a pena capital não é motivo para desespero, porque ainda há esperança em Cristo. Pior é morrer achando que não existe a morte eterna. O Senhor é bondoso, irmãos, e nos dá as autoridades e dá poder a estas autoridades, para que todas as vezes que esse poder é exercido, nós nos lembremos que somos pecadores, e a única solução para o pecado não é a espada, não é a chave, nem a vara, mas é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que muda as nossas vidas, inclusive a forma como nós nos relacionamos com as autoridades. Que Deus abençoe sua casa, que Deus transforme a nossa sociedade e que Deus nos dê um Estado cristão no nosso país. Amém.